Bom. Voltamos aqui. E aí, tá melhor? Laís, me fala se tá me ouvindo. Ótimo, Val, vou te chamar aqui de novo, tá? Mandar solicitação. E agora, vocês estão me ouvindo, gente? É importante pra mim, ok. Então, tô aguardando aqui a Val de novo. E agora? Agora eu te ouço melhor. Vamos ver aqui E a agora. minha voz aí, tá boa? Tá Vocês estão ótimo, chegando bem o som aí? tá muito boa. Pra mim tá ótimo. Mas agora eu quero que vocês falem pra nós aqui se tá ok o som, se tá ok a imagem, tá? É importante pra gente saber. E, bom, eu tava falando sobre mim, vou esperar só que o pessoal tá entrando aqui ainda. Mas então, eu me chamo Thaís Almeida, eu sou coach especialista em inteligência emocional para mulheres. E uma das coisas, eu vendo você falar, né? Uma das coisas que me fez mesmo me especializar nisso foi pelo. Tá ruim? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Que sim, acho que tá ótimo. Porque meu marido disse, não, eu acho que não tá legal. É perfeccionista às vezes. E me fez entrar como que eu digo, nessa área que eu trabalho como coach de relacionamento. E eu estava com muitas mulheres, que geralmente são as mulheres que nos procuram para falar sobre isso, né? Porque nós mulheres temos mais facilidade de expressar, de conversar. Verdade. O homem, ele é mais retraído, ele não é muito de falar. Então, depende. Eu sempre falo que a mulher inteligente, ela constrói o marido. E isso é uma coisa assim que de fato acontece quando nós mulheres entendemos isso. Nós podemos construir o nosso casamento, construir a nossa família, construir a nossa casa. Claro que existem exceções, né? Isso, todos os lugares existem exceções, mas eu me especializei na inteligência emocional porque conversando com várias mulheres, cheguei a uma conclusão que o problema maior do casamento, né, do casamento não dar certo, a pessoa não conseguir construir esse relacionamento saudável e duradouro, é porque ela não conseguia gestir as emoções dela, ela não se conhecia, não se conhece a bastante para poder chegar a uma conclusão de como agir da melhor forma, de como construir um caminho bacana dentro do casamento, de como conversar, de como a comunicação é importante. Então, não tinha amor próprio, autoconhecimento, que são os pilares da inteligência emocional. Então, foram uma série de coisas que eu fui detectando na medida desses anos que as mulheres precisam para construir um casamento, uma família forte, uma família com aliança, uma família que de fato vai durar, né? Porque eu falo que o meu maior propósito mesmo é trabalhar em prol para que uma família não seja destruída, porque eu tenho plena certeza que ela é a mais linda constituição que Deus fez na Terra, foi a família. Então eu trabalho eu sempre falo que é a pecinha principal, que somos nós, mulheres, dentro de casa. E eu sempre uso como várias experiências que eu mesmo aplico aqui dentro da minha casa. Que se eu estou bem, a minha família inteira, a minha casa está bem. Se eu estou feliz, eles estão felizes. Mas se eu acordo de mau humor, aí é o dia todo, meus filhos Arrasa com todo com mundo. todo mundo. É incrível a nossa influência. Então a gente tem que usar essa influência positivamente. Mas é isso. E eu vou começar as perguntas, porque tem umas perguntas aqui para você que até eu estou curiosa para saber. Sim, bora lá. Ó, a Ana Paula, ela deixou aqui para mim uma pergunta. Começo a dieta e não consigo ir adiante. No máximo, faço uma semana. Por que isso acontece?
Bom, e isso, assim, primeiro eu quero dizer, como é o nome dela? Ana Paula? Primeira coisa que eu quero te dizer, Ana Paula, é bem-vinda ao clube. Isso não acontece só com você, isso acontece com a grande maioria das mulheres, das pessoas de modo geral, e isso não é uma característica só feminina. Os homens também têm essa dificuldade de manter a consistência, né, de manter a persistência ali na dieta, mas as mulheres são muito mais emotivas do que os homens, né? E a nossa alimentação, a escolha do que a gente vai comer, ele está 100% atrelado ao nosso estado emocional. Então, se a gente tem, a todos os sabotadores, né, do emagrecimento, então se a gente está num estado emocional abalado de alguma maneira, e quando eu falo abalado de alguma maneira, eu posso incluir aí, se você está de mau humor, como a Thaisa falou, porque às vezes a gente acorda, né? A gente não acorda plena e maravilhosa todo dia. Tem dia que a gente acorda sem vontade de levantar da cama, isso é normal. Todo ser humano tem um dia que acorda sem vontade de levantar da cama, mas os nossos compromissos e obrigações nos fazem levantar apesar disso, né? Então, assim, às vezes é porque a gente está de mau humor, às vezes é porque a gente está sentindo dor, às vezes é porque a gente está com alguma questão atrelada ao relacionamento. Por exemplo, já que você trabalha muito relacionamento, eu vou puxar um pouco a sardinha para esse lado aqui, porque são mais de 20 sabotadores e seria impossível conseguir explanar todos eles aqui numa live. Mas o que tem a ver com relacionamento, tá? Por exemplo, às vezes o relacionamento em casa foi desgastando, né, com o tempo ali, porque às vezes acontece também isso, começa a ter uma briguinha aqui, outra briguinha ali. Nesse desgaste pequeno do dia a dia, começa a haver um afastamento, e aí o homem passa a não valorizar as pequenas coisas que a mulher faz, e a mulher, por ser mais emotiva, aquilo magoa numa profundidade muito maior do que o valor real que aquilo tem, né? Então ela toma, porque eu fiz isso, aquilo, aquilo outro, ele nem falou nada, ele nem agradeceu. Tá errado, tudo bem. Aí eu vou deixar o mérito do relacionamento contigo. Não vou nem entrar nesse âmbito. Mas ela toma pra ela aquela dor e aquilo fica ali dentro, fica como se ela estivesse ruminando aquele sentimento. E ela fica, mas por que ele falou isso? Por que ele falou aquilo? Não sei o que. Aí começa a criar um sentimento de revolta interna. E todo o sentimento ruim que a gente cria, a gente tende a compensar ele com alguma coisa que dá prazer. E essa compensação com algo que dá prazer pode ser N coisas, tá? Mas a grande maioria das mulheres acaba caindo para a comida. Mas tem pessoas que vai buscar pelo prazer no sexo. Tem pessoas que vai buscar pelo prazer nas drogas, tem pessoas que vai buscar pelo prazer gastando dinheiro enlouquecidamente comprando coisas que nem tem dinheiro para pagar aquilo ali. Então, assim, a compensação de um mal-estar por um bem-estar, o nosso cérebro ele tende a buscar algo que nos dê prazer, né? Então a comida é um dos maiores, é um dos principais fatores, e a comida ela é inocente, né? Quando você fala assim, eu vou ali fumar uma maconha, eu vou fumar um crack, a pessoa ela fica assim, eu não vou me drogar. Ela tem, pelo menos a grande maioria, né? Ela tem um olhar crítico de não, isso é ruim, isso é mal, isso eu vou estar me prejudicando. Tem gente que tem vício de roubar. Sabia disso? Então tem gente que rouba não porque precisa, mas rouba por prazer, pela adrenalina do roubo. Isso nossa, desculpa, tá passando. Eu moro em rua principal e tá passando... não sei se aí tem, mas aqui passa aquele carro da dengue, que é um carro que vai com fumacezinho, né? E tá passando aqui, ele faz uma barulheira danada. Aqui não tem não, mas então, desculpem aí o som. Passava assim. A gente chama aqui do carro da dengue, né? O fumacezinho dele. Tá passando já, tá indo embora. E aí, o que acontece? A comida, ela é um gatilho inocente. Porque todo mundo precisa comer.
né? Mas você pensa assim, roubar é errado, é errado. Se viciar em droga é errado, é errado. Então, todas as outras coisas, né, que beber álcool, bebida alcoólica, faz mal, faz, mas a pessoa ela já tem um pouco mais de consciência que aquilo ali em excesso vai prejudicar ela. A comida, ela é safada porque ela pega na inocência. E aí a pessoa fica, não, mas eu só vou comer. O que tem de errado? O que demais tem em comer? Eu só vou comer. Eu preciso comer, todos nós precisamos comer. Só que a gente precisa comer para uma função, nutrir o nosso corpo. Só que na grande maioria das vezes a gente come para uma outra função, para nutrir a nossa alma, para nutrir as nossas necessidades emocionais. E aí ela foi lá, o marido falou alguma coisa que ela não gostou, ela ficou ruminando aquilo ali. Ela, para aliviar aquela sensação ruim, ela escolhe comer. E por isso que muitas pessoas não conseguem manter uma dieta por um tempo. Existem várias razões, tá? No que diz respeito a relacionamento, esse é um dos motivos. Porque a pessoa tá casada, ela tem relacionamento com o marido ali todo dia, né? Então todo dia ela tem um probleminha diferente, uma situaçãozinha diferente. Então todo dia ela tem um novo gatilho que desperta algum sentimento ruim ali por alguma situação que aconteceu, e aí ela vai compensando na comida. Então, esse compensar na comida desperta a vontade, a necessidade de se alimentar com carboidratos, com coisas mais gordurosas, porque são o tipo de alimentos que dão respostas mais rápidas para o nosso cérebro na liberação de hormônios do bem-estar, né? Então, quando a gente come esse tipo de coisa, por exemplo, vou comer pão que tem muito carboidrato, vou comer doces, vou beber uma bebida alcoólica, tudo isso, quando você ingere esse alimento, ele manda uma resposta quase que imediata para o nosso cérebro de aumento dessa quantidade de carboidrato, né, que vai aumentar a quantidade de açúcar no nosso cérebro. E aí, quando o cérebro recebe essa informação de açúcar, ele libera hormônios do bem-estar ali. E aí você sente aquela sensação de conforto, de bem-estar. Sabe? E essa sensação de conforto e bem-estar, ela contrapõe aquela sensação ruim que ela estava sentindo, que não tem nada a ver com a comida, que tem a ver com uma briga com o marido, que tem a ver com o marido ter falado alguma coisa torta para ela, de ter dado uma resposta atravessada que ela não gostou. Às vezes é uma coisa tão boba, sabe? E falando assim, você disse que a gente dá vontade de comer quando estamos com raiva, ansiosos, coisas gordas, né? Eu quero comer uma coisa assim, um chocolate, um sanduíche, eu quero comer uma coisa que vai me sustentar. Que a gente diz, né? Mas quando a gente está assim, você não fala, nossa, tô com muita raiva, eu vou comer um brócolis, né? A gente não vê ninguém falando isso. Eu vou comer um alface só de raiva. Então a gente sempre procura a coisa mais gorda mesmo para comer. E eu mesmo já fiz isso, e às vezes quando eu estou assim, eu tenho um trabalho muito grande, ou eu estou muito sobrecarregada com alguma coisa, é igual você disse, a gente tem que ter essa inteligência para controlar as nossas emoções, o que a gente está sentindo, porque senão a gente desconta realmente na comida, né? E é uma das coisas que a gente mais desconta. Em relacionamento, geralmente, você tem raiva, você desconta no seu marido, você desconta nos seus filhos, mas o principal, hoje em dia, toda essa comida, na comida. Food, são coisas, cada dia uma coisa mais gostosa, uma invenção mais gostosa que a outra. É gostoso, com certeza é gostoso. Mas... E além de ser gostoso, tem aquela coisa que eu falei ainda há pouco. Ela é mocinha. Ela não é bandido no olho da pessoa, né? Eu não tô prejudicando ninguém, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu só tô me fazendo bem, né? Porque ela pensa no prazer imediato. A gente tem um sistema dentro do nosso cérebro que é a relação entre o prazer imediato e o prazer tardio. E a gente tende a preferir o prazer imediato.
Só que o prazer imediato, ele vai consequentemente causar uma dor tardia, porque a dor e o prazer, elas andam assim, ó, juntinhas. Então, se eu escolho o prazer imediato, é certo que a dor vai ser tardia. E o que é uma dor tardia? É você sofrer por muito mais tempo, Sim. né? Então, hoje a pessoa poderia escolher, né? A dor seria, você está dizendo, a dor seria ela reeducar essa alimentação, abrir mão de comer as coisas que fazem mal, que vai prejudicar ela, para mais tarde Essa é a dor ela ter o imediata. prazer de poder vestir a roupa dos sonhos, ela poder vestir, Isso aí. ela olhar para ela e falar, nossa, como eu estou linda, né? Como eu estou me sentindo bem. Então, é você hoje passar pela dor para depois você ter aquele prazer, né, de olhar. Isso aí. Só acrescentando um detalhe importante, que tudo que é imediato é instantâneo, você sente na hora, porém ele tem uma curta duração. Tudo que é tardio, você vai demorar um pouco para poder chegar lá, mas ele tem uma duração longa. Então, assim, pensa que se você escolher a dor tardia, se você quer a felicidade agora e você vai ter a dor tardia, você vai sofrer por um espaço de tempo longo. Você vai ter que conviver, sabe-se lá por mais quantos anos na sua vida, com você olhar para o espelho e se sentir mal. Com você querer comprar uma roupa e você não caber naquela roupa. E, na verdade, você não poder escolher a sua roupa é que te escolhe. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Né? Então, quantos anos mais você vai ficar literalmente empurrando com a barriga e deixando para resolver isso, quem sabe um dia? Quanto tempo você sofre ao longo dessa jornada, né? Se você faz uma escolha de, nesse momento, abrir mão de algumas coisas, você vai passar um futuro feliz. Então, você vai passar o resto... Para e pensa. O que vale mais? Você ter uma felicidade que vai durar alguns instantes, porque o açúcar dura alguns instantes... E daqui a pouco, da mesma forma que ele sobe, ele vai lá em cima, daqui a pouco ele desce, e quando ele desce, ele dispara o hormônio inverso, ele dispara os hormônios negativos. E aí o seu corpo começa assim, eu quero mais, eu quero mais. Por isso que a gente entra no vício. Por isso que as pessoas ficam querendo roer comida o dia inteiro. Porque aquele efeito já passou. E aí o seu corpo pede mais, e pede mais, e pede mais, e você não consegue parar de comer. Entende? Muito. E aí você precisa reabastecer ele com um açúcar, com carboidrato, para ele poder te responder prazer. Aí daqui a pouco esse prazer já foi embora, ele pede mais, pede mais, pede mais. Você tem que restabelecer açúcar. Então você fica nesse ciclo vicioso, entende? Quando você consegue quebrar esse ciclo, lá na frente você não vai mais conviver com isso. Então o que é melhor? Você ser feliz por uma hora ou você ser feliz por 20, 30 anos? Verdade. Entende? Então, são consciências que a gente começa a criar para poder mudar isso na cabeça das pessoas. É verdade. E pegando aí o gancho que você disse, que é uma coisa... É a realidade, é a verdade, né? Porque a gente tem que ser também franca nesse ponto, mas que nós estamos conversando, você está dando várias dicas, como a pessoa pode mudar essa situação que ela está vivendo hoje, né? Como ela pode levantar a cabeça e falar, não, eu vou fazer a coisa acontecer, eu quero atingir o meu peso, eu quero ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E isso nós podemos falar, eu sempre falo isso para as meninas que me acompanham, que me pedem algum conselho, que está ali comigo, eu sempre falo, eu vou falar, eu posso te mostrar um caminho, mas eu não posso chegar naquele lugar para você. É você que tem que tomar a decisão e entrar em ação e fazer acontecer na sua vida. Porque eu posso muito bem pegar aqui e falar para você, olha, você precisa disso e disso. E você só ouvir, mas não entrar em ação. E não vai resolver nada. Você vai continuar com sobrepeso, vai continuar com a autoestima baixa. E isso vai gerar muitas outras consequências ruins da sua vida se você não ouvir. Então, assim, muitas vezes a pessoa, ela espera da gente uma coisa
que vai além, que é a gente pegar ela aqui e colocar ela magra lá do outro lado. Pega você com sobrepeso e leva você e coloca você magra. Mas não funciona assim. Tanto para mim quanto para você, para a gente ter chegado aqui onde a gente está hoje, a gente passou por um momento de ação, de conhecimento. E cada dia mais a gente vai evoluindo, vai dedicando, para chegar onde a gente quer, atingir os nossos objetivos, né? Então, a pessoa precisa passar por isso. Então, é a mesma coisa de você olhar, vou dar um exemplo aqui, que eu acho uma mulher linda. A Paola Oliveira, né? Aquela atriz, eu acho ela linda. É você olhar e falar, nossa, eu quero ficar com o corpo igualzinho dela. Mas você está disposta a abrir mão e ter todas as dores que ela teve para chegar onde ela está? Esse é um problema que muitas pessoas, elas não têm, eles não estão dispostos a passar, igual você disse, eles querem um prazer agora, momentâneo, e a dor ele não está disposto a passar. Então, isso é uma coisa assim, é só para esclarecer aqui. Vamos estar aqui, né? A doutora Valéria está aí, ela vai poder te dar dicas lá no canal, no Instagram, tem um monte de dicas. Tem o grupo do Telegram, que eu tô lá com ela também, tem dicas. Mas não adianta, não dá para você pegar a pessoa e pôr ela lá do outro lado, magra, né? Então, a pessoa precisa entrar em ação também com isso. Quando eu começo aqui os meus atendimentos, eu costumo dar um exemplo para as pessoas, de tipo assim, imagina que nós somos, nós duas, né, uma parte e a outra parte, nós somos um pássaro, juntos. E aí a gente está ali agarradinho, eu preciso bater a minha asa e ele precisa bater a asa dele. Se a gente bater as duas asas, a gente vai levantar voo. E a gente vai voar bem. Agora, se eu bater a minha asa e ele baixar a asa dele, nós dois caímos. A gente cai, o negócio não vai funcionar. Se ele bater a asa dele e eu não bater a minha, o negócio não vai funcionar. Então precisa acontecer o quê? Uma sincronicidade aí, tanto do profissional quanto do cliente, de os dois estarem seguindo no mesmo sentido. Eu, profissionalmente falando, eu vou entregar aquilo que eu combinei, né? Agora, o cliente precisa fazer a parte dele. Entrar em ação, né? Então, exato. Então, eu sempre coloco isso logo na conversa inicial, para a pessoa ficar clara de que eu não estou vendendo para ela nenhum processo mágico, eu não vou fazer assim, pirlim, pim, pim, pronto, agora você tem o chip. Não, se ela não fizer os exercícios mentais que eu vou ensinar, nada muda. E ó, um exercício, e são coisas simples, tá? Porque a gente precisa ativar o nosso racional. O nosso cérebro, ele é dividido em nossa mente, melhor dizendo, né? Porque cérebro a gente pode falar mais em relação à parte física, mas a nossa mente, que é a parte intelectual, né, do nosso cérebro, ela pode ser dividida em 3 partes. Tem aqui na frente o que a gente chama de neocórtex, que é toda a parte racional, que é onde a gente toma decisão, que é onde a gente pensa mesmo, onde a gente escolhe. E isso representa menos de 5% das nossas escolhas. Tem a parte emocional, que fica aqui no meio, que é o límbico. E tem aqui embaixo o reptiliano, que é o nosso cérebro mais antigo, que ele vai estar trabalhando ali os nossos medos, as crenças que estão lá antigas. E quando eu falo de crença, gente, não tem nada a ver com religião, tá? A crença é aquilo que você tomou pra você como verdade. Tipo, algum dia lá na tua infância, alguém falou assim pra você: ai, você é desastrada, você não consegue fazer nada direito. Aí você pegou aquela frase e você doeu aquela frase e você acreditou naquela frase. Aí acontece uma outra coisa que deu errado. Você fortaleceu aquilo que você acreditou. Isso é uma crença. Você cria uma crença quando você vai fortalecendo uma coisa que alguém te falou, o que você viveu, o que você percebeu, o que você sentiu. E aquilo, cada vez que você vai fortalecendo aquilo que você acredita, isso se torna uma crença. Então, de repente, o seu problema de emagrecimento está vinculado a uma questão da tua infância, porque alguém lá, quando você era criança, falou para você que você não era capaz. E você vem trazendo esse sentimento de incapacidade ao longo da tua vida toda.
Verdade. E aí não é só no emagrecimento que as coisas não dão certo. De repente não está dando certo no seu trabalho, de repente não está dando certo no seu relacionamento, de repente não está dando certo com o seu relacionamento com o marido, de repente não está dando certo no relacionamento com filhos, no relacionamento com irmãos, com amigos. Por quê? Você trouxe uma crença de lá da tua infância de que você não é bom o suficiente, de que você não é capaz, de que você faz tudo errado. Entende? Então, assim, é preciso entender o que dispara o sentimento da pessoa que vai ser compensado na comida. Mas por que eu expliquei isso tudo? Para que as pessoas entendam que a gente tem duas partes do cérebro, que é o reptiliano, que é esse que está lá mais profundo, e o emocional, que eles vão dominar 95% das nossas ações. E menos de 5%, hoje em dia já tem alguns estudos que dizem que chega a ser coisa de 1, 2% do nosso cérebro que a gente consegue racionalizar. Né? Então, qual é um dos exercícios que eu dou para as minhas meninas lá, que é um dos segredos, é você estar presente para o que você vai comer. Como que você faz para estar presente com o que você vai comer? Ó, entrou aqui uma das minhas alunas lá do programa, Michele. Como que você faz? É você fazer perguntas para você mesma. Porque quando você faz perguntas para você mesma, o teu cérebro, ele passa pelo racional para poder responder. Entende? Então, por exemplo, se você vai comer, aí você vai e faz a seguinte pergunta, por exemplo. Isso aqui que eu vou comer, eu preciso realmente comer? Eu estou com fome física ou é vontade de comer, ou é fome emocional? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para identificar se você está nutrindo o teu corpo ou se você está nutrindo a sua alma, se você está nutrindo uma necessidade de compensação da comida, porque você está estressada, porque você está se sentindo magoado ou qualquer coisa assim. E a segunda pergunta é, isso que eu vou comer vai me ajudar a ter o resultado que eu quero ou vai me atrapalhar? Na hora que você faz essa pergunta, o seu cérebro, ele passa no racional. Quando você não faz a pergunta, o piloto automático já fica instalado ali. Então você age com as emoções. E nas emoções você tende a fazer a escolha errada. E quando você... Só te interrompendo só um minutinho, só para o pessoal entender, né, essa questão do racional e emocional. Um exemplo é o seguinte, o racional diz, eu preciso emagrecer e eu vou emagrecer, e você coloca aquilo na sua mente, que você vai tomar uma decisão racional que você vê, que você precisa, que você vai fazer. Mas aí, diante da comida, as suas emoções estavam mais fortes. É isso. É mais ou menos isso, racional. Só uma coisa que eu faria um ajuste na sua fala é em relação à palavra eu preciso. Isso eu ensino para as minhas alunas aqui a abolir a palavra eu preciso. Porque o que significa eu preciso? Significa eu não tenho. O que significa eu não tenho? Significa escassez. Isso gera dor. E nós somos seres vibracionais. Nós somos energia. Aí tem gente que fala assim, e ela vai falar de coisa mística. Não tem nada a ver com coisa mística. Eu tô falando de química e física. O nosso corpo é feito de células. A menor parte do nosso corpo, que a menor parte da nossa célula é o átomo. Eu não sei se todo mundo lembra disso, a gente estudou isso na biologia. A gente estudou isso na biologia. Tem lá, a menor parte da célula é o átomo. Qual é a menor parte do átomo? Qual é o centro do átomo? São os De que forma o átomo? O átomo são elétrons e prótons. O que são elétrons e prótons? É energia. Nós somos energia pura, nós somos seres vibracionais e a gente vibra em energias positivas ou em energias negativas. Então, assim como ondas do rádio, para quem não consegue entender o que é vibrar em energia, quando uma operadora de rádio ativa uma estação, sai ondas eletromagnéticas lá daquela estação de rádio, e você aí no seu celular ou no seu aparelho de rádio, você conecta aquela mesma estação e você consegue ouvir aquela música e não tem nenhum fio fazendo essa conexão.
é onda eletromagnética. E nós também emanamos ondas eletromagnéticas, né? Então, essas ondas eletromagnéticas, é muito importante isso na vida como um todo, mas principalmente no emagrecimento. Quando você fala a palavra eu preciso, você está vibrando numa onda eletromagnética de escassez. E quando você vibra numa onda eletromagnética de escassez, o seu pensamento é eu não tenho isso. E qual é o sentimento que vem atrelado a isso? Dor. Entendi. Ninguém fala eu preciso sorrindo. Verdade. Ninguém fala com felicidade. Eu preciso. Não, você fala eu preciso com... Que beleca, eu preciso. É raiva. Então, o sentimento que é disparado com a palavra eu preciso é um sentimento ruim. Então, o que eu ensino para as minhas meninas lá? Substituir a palavra eu preciso, isso é PNL, é Programação Neurolinguística. Substituir a palavra eu preciso pela palavra eu decido. Ou pela palavra eu escolho. Olha o poder que tem a palavra eu decido. É como se bater no peito e falar assim, eu mando nessa porra toda. Eu que decido. Eu que escolhi, eu que defino. Então você entra numa outra vibe, numa outra energia de positividade. Né? E com certeza tem um outro sentido, uma outra energia mesmo. Eu falar, eu escolho, eu decido. É que eu estou, como você disse, eu estou governando aqui e eu que mando em mim, eu vou emagrecer e pronto, né? Então, isso aí. Bacana, é total diferente você falar assim, eu preciso comer esse frango grelhado. E você falar, eu escolho comer esse frango grelhado. Quando você fala eu escolho, você está dando um comando pro teu cérebro. Você está falando, ó, carinha, você está falando pro emocional assim, ó, cara, segura tua onda aí, que quem manda nessa parada sou eu. Ó, aqui, ó, uma dica aí já, tá? Para as meninas em um relacionamento. Você não precisa melhorar o seu relacionamento. Você decide melhorar o seu relacionamento. Decide, você escolheu melhorar o seu relacionamento. Né? Você decidiu. Então você tá no controle. Isso é muito bacana mesmo, Val. Muito. Foi legal aqui. Foi legal. Show. As palavras, elas têm um poder muito grande. Depois eu vou até deixar uma recomendação para vocês. Procurem no YouTube. Vocês encontram no YouTube o vídeo, coloca lá o poder das palavras e a água. Vai aparecer um vídeo de um japonês, né, que é o... Ai, esqueci o nome dele agora. É porque japonês tem tudo um nome esquisito, né? Mais ou menos, e é tudo parecido. E é tudo parecido, as caras é parecido, os nomes também é muito parecido. Hiroshima, não lembro. Mas procura lá no YouTube assim, o poder da água e das palavras. Esse cara, ele fez uma pesquisa incrível e ele prova, através desse exercício, ele coloca lá, e assim, já vi vários vídeos aqui no Brasil, inclusive, fazendo isso com alimentos, tá? Ele pega uma palavra negativa e ele joga a vibração daquela palavra negativa para a água. Então, assim como, aí trazendo essa referência para as religiões, mas sem falar de religião. Lá na religião católica tem a água benta. Lá na religião evangélica, eles fazem emantação da água, um negócio assim. Então, cada religião dá um nome para isso, mas todo mundo faz isso. Todas as religiões, de alguma maneira, benzem a água, né? Colocam energias positivas ali naquela água. O que é isso? Você tá falando coisas positivas e você tá... Lembra que eu falei da energia agora há pouco, que nós somos seres de energia? Você emana energia positiva para aquela água. Não precisa ter um poder especial, não precisa ser um padre, um pastor, ou sei lá, qualquer... líder religioso. Precisa você ter muita positividade no teu coração e você está de verdade emanando aquela energia positiva para aquela água, para aquele objeto, para aquela comida. Então, quando você emana aquilo ali, ele fez testes ele congela a água e aí ele forma cristais de água. Você também pode pesquisar dessa forma, tá? Cristais de água, e aí ele forma cristais. As águas que receberam a intenção de energia boa, que fala de amor, que fala de gratidão, que fala de coisas positivas, elas têm formas
elas têm um formato lindo, parece uma mandala, toda desenhada assim, sabe? Os cristais de gelo. Sabe aquele cristal de gelo que é característico do desenho da Frozen? Então, aquilo é um desenho de um cristal de gelo que é relacionado à felicidade, amor. Se você for pegar os cristais de gelo relacionados a palavras positivas, tem formatos parecidos com aquele da Frozen, alguns um pouco mais ramificados, né? Tem essa aparência meio que parece uma mandala. Você pega e fala uma palavra negativa para aquela água, aquilo, cara, muda totalmente. Essa pesquisa dele é muito legal. E aqui no Brasil, eu ainda vou fazer isso, eu vou filmar para poder, porque eu acho isso muito bacana, essa pesquisa mesmo. Teve gente que fez aqui com arroz, com outros alimentos, e tipo assim, aquele arroz que pega um pouquinho de arroz e bota separado. Num você só vibra coisas positivas, fala coisas positivas, parece loucura, tá? Fala pro arroz que ele é lindo, parece birutice, mas eu convido as pessoas a testarem. Você fala pro arroz que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele isso, que ele aquilo, o arroz fica ali perfeito, saudável. Você fala pro arroz, para uma outra porção de arroz separada, que ele é do mal, que ele é ruim, que ele é... O bicho apodrece, o arroz apodrece, aí fica um bom e o outro podre. É o mesmo arroz que foi preparado junto, no mesmo tempo. Mas o tempo que eles vão ficar expostos, um vai receber amor, o outro vai receber ódio. Entende? Então, a energia que a gente emana, ela tem muito poder. A forma com que a gente fala interfere totalmente, né, até no relacionamento. Exato. Se você vai falar com o marido coisas positivas para ele ou com o filho, você tá emanando uma energia positiva. Ele pode até estar errado lá nos sentimentos dele, mas você quebra a energia dele, porque energia boa quebra energia ruim. E nós temos que sempre escolher o que vai sair da nossa boca, né? Porque de fato isso, as palavras têm poder. Tem poder. Então, muitas vezes a pessoa fala pra mim, Thaís, eu não consigo perdoar. Mas por quê? Ela está falando pra dentro. Ela ainda não pôs pra fora. Então, quando eu falo pra ela, olha, repete isso em voz alta. Fala, olha, fulano, eu te perdoo por isso, por aquilo. Porque você começa a pôr pra fora. E as suas palavras, elas têm poder. Então, quando você vai falando, você acredita naquilo. Então, é igual você disse, quanto mais você fala, mais você acredita. Se eu falo coisas boas sobre mim, eu vou acreditar que eu sou aquilo. Se eu falo coisas ruins, eu vou acreditar que eu sou aquilo. Então, faz todo sentido, né? E você sabia que a falta do perdão é um dos grandes motivos da pessoa engordar? Eu imagino que seja uma das... uma mágoa, algo muito, muito forte. É um gatilho mental muito forte. O que acontece? As pessoas tendem a pensar que quando ela não perdoa, ela não está perdoando a outra pessoa. Ela não está libertando a outra pessoa. Só que, na verdade, quando você não perdoa, não é a outra pessoa que você não está libertando, é você mesma. Porque a falta do perdão, imagina que o mouse está preso, tem que pegar outra coisa, né? Caixinha do óculos. Imagina que isso daqui é o motivo da tua mágoa, seja lá por quem for. Isso daqui tá pegando fogo. E você tá ali assim, ó. E o troço tá pegando fogo dentro de você. E você agarra. Quando você perdoa a outra pessoa, você não está presenteando ela com um aval do tipo assim, tudo bem, você pode continuar fazendo errado. Não é isso. Quando você perdoa outra pessoa, você fala assim, ok, aquilo aconteceu, eu decido que isso daqui não vai mais queimar a minha mão. Pronto. E tiro isso de perto de mim. Você está liberando uma sensação ruim. É uma coisa que só prejudica, né, Val? Nos prejudica, nos prende naquilo ali. A sua vida passa a girar em torno daquela emoção, daquele sentimento ruim. Você fica amarga, isso gera muitas coisas, né? A mágoa é um sentimento, um dos piores sentimentos. Ele só perde para raiva, para ira, mas ele é um sentimento muito forte, negativamente falando, e ele é um dos principais gatilhos que leva a pessoa a compensar na comida. Ela tá magoada, ela precisa sentir o quê? Momentos de prazer.
E aí ela vai pegar a comida para comer. Eu não sei se você ensina isso para as suas alunas aí, mas aqui para as minhas, porque tem um módulo que eu falo só de perdão e mágoa. Eu não falo de eu não vendo relacionamento, tá? Mas eu entendo que se eu não trato o que está gerando o conflito emocional, eu não vou ajudar essa pessoa a emagrecer. Então eu acabo abordando vários tópicos dentro do programa. E uma das coisas que eu ensino aqui para o meu pessoal em relação ao perdão é uma técnica linda, 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 linda havaiana que se chama Ho'oponopono. Você utiliza esse recurso aí com essas meninas já? Não, essa técnica não. Então, estudem sobre isso. Tem vários livros falando sobre isso, mas na internet você também encontra muito conteúdo. Eu, inclusive, postei esses dias lá no meu canal do Telegram uma música do Ho'oponopono. É uma técnica havaiana que fala... tem uma cidade lá no Havaí, eles mudaram todo o relacionamento deles com essa técnica. Então, parte-se do princípio que você precisa falar e sentir 4 palavras. Eu te amo, sou grata, me perdoe e te perdoo. Então, eu te perdoo, me perdoe, te amo, sou grata. Então, quando você pensa nessas 4 palavrinhas e você pensa, tem pessoas que a gente magoou, mesmo sem querer, né? Então, peça perdão conscientemente para que isso entre no inconsciente. Você não precisa... Se você quiser procurar a pessoa e pedir perdão para essa pessoa, melhor ainda. Mas você não tem necessidade de ir até a pessoa e falar, fulano, eu quero falar com você. Se você só mentalizar, eu tenho consciência que eu dei mancada, eu fiz besteira, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Você mentaliza para ela, que nós somos energia, já contei isso para vocês aqui. Mentaliza ela, fulana, me perdoa, eu não queria ter falado isso para você, eu não queria ter te magoado, me perdoa, fulana, me perdoa. Quando você faz isso, você está vibrando energia do perdão. Você está mandando perdão para essa pessoa, mandando pedido de perdão para essa pessoa. Né? Então, quando você começa a fazer essa rotina do Ho'oponopono, o Ho'oponopono cura vidas. Muitas pessoas se curam com Ho'oponopono. Muitas pessoas pensam que... eu vou escrever aqui. Escreve que eu também vou até procurar também. O perdão, ele tem que vir lá de dentro e falar assim, não, vai surgir uma voz ali do além, um sentimento, e vai falar assim, não, agora eu estou com vontade de perdoar o fulano, ou de perdoar o meu pai, que fez isso e isso comigo. Não vai sair dali. É igual você disse, nós temos que tomar a consciência e conscientemente você dizer, olha, eu te perdoo por isso, por aquilo. Você começar a falar para que o seu consciente perceba tudo aquilo, e tudo aquilo vai trazendo uma limpeza, vai trazendo uma leveza para nossa alma, para nossa mente. Então não vai ser vai sair ali do porque eu já conversei, né? Às vezes eu tenho algumas alunas que têm muito problema, porque falam, olha, você me desculpa, mas eu não vou conseguir perdoar o meu ex-marido que me agrediu. Um exemplo, ele me agrediu, eu não consigo perdoar, e eu só vou juntando aquela raiva dele, e eu tenho ódio dele, porque vai se transformando em algo maior, né? E uma das coisas, assim, que eu sempre trabalho você fala, depois você sente. Você fala e você sente. Porque se você não pôr isso pra fora, conscientemente falando, você não vai conseguir sentir isso aqui dentro. Então você vai ser aliviado, vai sentir realmente que você perdoou com o passar do tempo que você for declarando aqui. Então é importante a gente falar, né, sobre essas coisas. E eu sei que às vezes a pessoa pensa, mas o foco não era o sobrepeso. Ok, é porque então Mas tá tudo interligado. O sobrepeso tá interligado às emoções. Se a gente não eu não vim aqui para falar de comida, gente. Se vocês estavam esperando que eu fosse falar de comida com vocês, sinto muito. Comida vocês estão carecas de saber e continuam comendo. Eu vim aqui para falar de emoções, que é o que realmente faz a diferença. Entende? Quando eu não sei você, mas quando eu começo a falar sobre isso, eu acho que é tão importante o ser humano
Acredito que o que a gente quer é que todas as pessoas à nossa volta, que estão longe, o nosso trabalho é fazer com que as pessoas sintam o que a gente sentiu e sente. Você fala, cara, é transformador, você tem que sentir, você tem que fazer, você vai ver a sua vida. E às vezes eu falo, como você diz, o brilho no olhar, e eu falo, gente, eu transformei a minha casa. Mas porque eu quis fazer aquilo, eu fiz aquela escolha de me transformar primeiro e fazer isso na minha casa. Então usei a inteligência emocional, passei a me conhecer. Hoje eu sou feliz, hoje eu olho pra mim, são coisas assim, roupas que eu não colocava, que eu falava assim, ai, as pessoas vão pensar se eu usar uma roupa diferente. Hoje em dia eu olho e falo assim, é essa roupa que eu quero usar. Achei eu linda com essa roupa. Não interessa o que a pessoa vai achar. O importante é que eu estou me sentindo bem. Sabe? São tantas mudanças que veio pra minha vida pro bem, mas são tantas. Eu tenho hoje na questão da alimentação, o controle, né? O controle emocional. Antes eu sentava na mesa para comer, já que ela falar um pouco de comida, eu repetia 2 vezes. E era muito, arroz. Aqui na Itália, todo mundo sabe, tem que é massa. Então tem todo tipo de massa. Então eu gosto de fazer todo tipo de macarrão que existe. Então a gente senta aqui, lasanha, essas coisas gordas. E eu comia 2 vezes. Mas por quê? Porque eu não conseguia me controlar. Eu estava ansiosa, às vezes porque eu tinha que. Amanhã eu tinha que trabalhar e fazer tal coisa, que estava me deixando ansiosa. E uma série de coisas. Hoje em dia, com a minha mudança, eu sento ali e tanto eu como meu esposo, a gente consegue manter o controle. Olha, nós vamos comer só essa quantidade de comida suficiente para nós e pronto. E às vezes, me dá vontade de comer mais? Com certeza, me dá vontade. Mas aí eu olho para aquele prato ali, vazio já, e falo, você não tem necessidade. Eu falo para mim mesma, parece que hoje em dia é doido, às vezes parece, mas não é. E eu falo para mim mesma, eu falo, não, você não precisa comer mais, é suficiente o que você comeu. Isso não vai fazer bem. Eu sempre lembro do resultado, porque primeiro eu visualizo aquela calça, eu quero tanto entrar aqui. Eu quero vestir aquela calça. Eu já me vejo dentro daquela calça. Eu me vejo no verão, um biquíni que eu estou com vontade de usar. Eu me vejo o meu marido me olhando e falando assim, nossa, linda. Porque sim, nós somos visuais. A gente gosta de ver as coisas perfeitinhas ali, em ordem. Então, isso eu adquiri pelo meu controle, pela minha gestão emocional, pelo meu autoconhecimento. Eu analiso antes de pegar meu prato, pegar meu prato na comida. Eu paro e penso um pouco, falo, será que é necessário eu comer mais? Será que eu estou satisfeita? Será que eu preciso comer 3 conchas de arroz ao invés de comer uma só? Sabe? Olha por que você conseguiu. Lembra que eu te falei da importância de você fazer a pergunta? Você, mesmo inconscientemente, começou a se fazer essas perguntas. Por isso você conseguiu mudar seus hábitos. Porque quando você faz a pergunta, você traz para o racional, o racional passa no filtro do racional. Se você não faz a pergunta, ele não passa no filtro do racional. E aí ele vai se manter na zona de conforto do emocional e do reptiliano. E ele vai fazer o que está no piloto automático. E aí ele vai fazer as escolhas do que ele gosta de comer, do que faz bem para a alma. Uma das perguntas que, como eu tinha falado antes, isso é fome ou é vontade de comer? Mas aí eu já faço. Então, quando vocês estiverem com um desafio na frente de vocês, está lá com um prato de comida, olha para aquela comida e fala, isso é fome ou é vontade de comer? Como que eu sei, Valéria, se é fome ou se é vontade de comer? A fome, quando você acaba de comer a quantidade que o teu corpo precisa, ela passa. A fome, quando você ainda não comeu, você sente dor, vazio no estômago. Buraco mesmo, você sente dor no estômago. E outra coisa importante, a fome física, ela também pode ser confundida com sede.
Porque no mesmo lugar em que é disparado no cérebro a informação de fome, também é disparado a informação da sede. Então, às vezes, o nosso cérebro faz uma baguncinha, isso é normal. E aí, uma dica é, você tá com fome, não tá na hora de você comer, bebe água. Ótimo. Porque pode ser sede. E você não tá sabendo disso. Se depois que você beber água, a fome passar, tem muita gente que fala, eu bebo água, a fome passa, porque não era fome. Não, era sede. Era sede, mascarada de fome, tá? Então tem essa primeira etapa e a segunda etapa é, isso é fome física mesmo, eu tô com fome ou é vontade de comer? Uma outra forma de você identificar é, a fome você come qualquer coisa. Se eu botar um prato com arroz integral, saladinha de brócolis, um franguinho grelhado, uma vagenzinha, tô fazendo, não é carência de comida, não. Tô botando um prato bonito, completo ali, mas com alimentos bons, com alimentos saudáveis. Isso daqui vai matar a minha fome? Vai. Então era fome. Agora, o que é vontade de comer? Ah, eu preciso comer um pão. Uma vontade de comer um biscoito. Nem sabe, né? Ai, tô com vontade de comer uma pizza. Vontade de comer alguma coisa, eu não sei nem o que. Pois é. A fome emocional, que é essa de suprir a carência emocional, ela não tem, ela é específica, ou ela é total inespecífica, né, que você não sabe nem o que você quer, você só fica com aquela sensação de que quero comer alguma coisa, ou ela é muito específica, você tem fome de chocolate, fome de pão, fome de pizza, fome de alguma coisa, entende? Então se pergunta, eu comeria um prato de arroz integral, feijãozinho, uma saladinha de alface com brócolis, eu comeria isso? Ah, comeria. Supre a minha fome? Supre, então, é fome física. Ah, não, isso não é o que eu quero. Não, então é fome emocional. Entendi. E aí, como que faz com a fome emocional? Trabalhar as perguntas para trazer para o racional, para você começar a trabalhar. Porque o nosso cérebro, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, eu acho que já deve estar... Já deu, já foi 1h14. Não é porque a gente, na verdade, a gente recomeçou. Exato. Porque é 1 hora de live, depois de 1 hora ele cai, mas eu não sei que horas a gente recomeçou a live. Nem eu, mas agora eu acredito que já tá quase na hora. Já deve estar no finalzinho, né? Mas, então talvez eu não consiga explicar aqui como é que funciona isso dentro do cérebro. Eu quero só aqui, para não falar que a gente não, realmente, eu não te passei, né? Mas que você praticamente respondeu todas as perguntas que as meninas tinham aqui. O que a Ana Paula disse, né? Que ela começa a dieta, mas ela não consegue ir adiante, né? Só faz uma semana. Então, você explicou isso. E a Juliana foi praticamente uma extensão dessa pergunta. Quanto mais eu penso que eu preciso emagrecer, mais eu como. Por que isso acontece? Então, por que isso acontece, né? E eu já vou te falar que às vezes você consegue só falar uma só. Então, da Juliana, quanto mais eu penso que eu preciso emagrecer, mais eu como. E melhor uma dieta ou modificação alimentar. Aí diz que quanto mais ela fica com raiva e ansiosa, mais ela come. Então, eu acredito que está tudo relacionado. Juliana, que é porque que ela, quanto mais ela pensa, eu acredito que quanto mais ela pensa, igual você falou, gera uma ansiedade que ela quer pra ontem, né? Emagrecer, não sei, Não, e olha a palavra, qual foi o verbo que ela botou aí? Preciso. Quando eu penso que eu preciso emagrecer, não é isso? Exato. O preciso, ele tá vinculado com a escassez. Não decidiu, né? Então, isso você até respondeu. Essas palavrinhas são mágicas, gente. Anotem essas dicas que eu tô dando, que isso é mágico. Não é da noite pro dia, não é? Hoje eu for falar, eu escolho, pronto, a partir de agora eu sou magra? Claro que não. Existe um processo de transformação dentro da sua mente, né? E essa chave, ela pode virar imediatamente, mas ela pode levar meses para virar. Como que muda imediatamente? Num trauma. A gente muda, que a gente chama de forte impacto emocional.
Quando a gente tem um forte impacto emocional, a gente consegue mudar. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que tiveram o start de mudar quando teve um infarto, ficou em coma, e aí quando voltou, tipo assim, ganhou uma nova chance de viver. Foi um forte impacto emocional. Eu quase morri. Se eu não tratar do meu corpo e da minha alimentação, eu vou morrer. Então, aquele forte impacto emocional girou aquela chave rápido e a pessoa me procurou para poder dar o segmento, mas ela já tinha virado a chave. Tem pessoas que eu preciso instalar na mente dela essa nova chave. Isso é um processo, né? Não vai dar tempo de explicar aqui como que funciona esse processo, mas a gente troca realmente o chip do gordo para o chip do magro. Só que não é uma coisa, tira aqui e coloca. É tipo uma transferência de dados. Entende? Então leva um tempo para processar. E aí esse tempo depende de cada um, né? Do quanto que ele se dedica ali. Teve uma pessoa que fez a pergunta falando sobre reeducação alimentar ou dieta, o que é melhor. Respondendo essa pergunta, assim, eu sempre vou ser favorável à reeducação alimentar. Porém, eu vou observar quais são as condições individuais biológicas daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que ela tem, sei lá, 140 quilos e até ela chegar no peso ideal, só pela reeducação alimentar, vai levar anos e isso vai desestimular o processo. Então, eu coloco, dependendo do caso, eu faço restrições um pouco mais severas no início, para que o resultado seja mais rápido, e depois que ela chega num determinado ponto, eu mudo a orientação alimentar para que ela tenha um pouco mais de flexibilidade alimentar, que aí entra mais no âmbito da reeducação alimentar, e daí ela siga, porque a manutenção do peso, depois que ela chega no peso dela, vai ser sempre baseado na reeducação alimentar. Mas tem pessoas que a quantidade de peso é muito alta, então não dá. Entende? Se você não fizer realmente cortar algumas coisas, a pessoa ela ainda está com o vício muito ativado. Então, a mesma coisa que você chegar para um alcoólatra, vou dar um exemplo aqui. Imagina você chegar para um alcoólatra e entenda o alcoólatra, aquela pessoa que bebe até passar mal, até cair, até perder a noção do que está fazendo, tá? O alcoólatra é essa pessoa que ela tem o vício. Não é a pessoa que toma cervejinha no final de semana, não é a pessoa que toma um vinhozinho com o marido, isso não é ser alcoólatra, né? Quando você tem equilíbrio, você não está tendo excessos. Quando você tem excessos é que é o problema. Então, da mesma forma que o alcoólatra, se eu chego para um alcoólatra e falo assim, mas você pode tomar meio copinho de cerveja por dia. Cara, não vai funcionar. Esse cara, ele precisa encerrar com a bebida alcoólica, porque meio copinho de cerveja vai levar ele a querer beber um tonel de cerveja ali. Entende? Ele não vai ter controle emocional para parar depois do meio copinho. Então, tem gente que está num estágio de vício entrou uma mensagem aqui. Tem gente que está num estágio de vício tão elevado que eu falasse assim para ela, olha, você pode comer um pouquinho disso daqui, você come só uma fatiazinha de pizza e tá tudo bem, é só uma fatia, tá? Não vai, cara. Essa pessoa, ela vai comer uma fatia, depois da primeira fatia, o cérebro dela vai fazer ela pensar assim, só mais um pedacinho não vai fazer mal. Aí ela come mais um pedacinho. Aí daqui a pouco o cérebro dela vai mandar a seguinte mensagem, você já comeu 2 pedacinhos? Tá, você já comeu 2 pedacinhos, não vai fazer diferença mais um. Daqui a pouco essa pessoa já comeu uma pizza inteira e daqui a pouco ela já tá assim, eu já comi a pizza inteira mesmo, então quer saber, vou logo avacalhar, vou logo pisar na jaca, e ela ferra a dieta toda, entende? Então, tem essa diferença aí. Deixa eu só dar um recado final, primeiro agradecendo aqui o seu convite, eu adoro poder estar falando sobre isso, né, o que eu amo falar, e lá, quem não me segue ainda, pode vir me seguir aqui, lá no link da minha bio, tem um link para o meu canal do Telegram, e lá no canal do Telegram eu não só aviso as pessoas das lives que eu vou fazer, como eu
posto também o resumo das lives, e lá tem inclusive um áudio lindo sobre o Ho'oponopono. Para quem se interessou aqui em saber mais, você pode escutar lá, que eu já postei semana passada. Eu vou lá ver. E eu que agradeço você estar aqui. Acredito que foi muito bom para as meninas. Você está me ouvindo? Tá? Tô. Acredito que foi de grande ajuda, né? Agora elas viram, nós aprendemos também que nós escolhemos, nós decidimos, tá, gente? Então, nós decidimos e escolhemos. E acredito que agora todos nós também, eu acho que para todas nós mulheres, isso é muito bom. A gente começar a olhar mais para dentro de nós, né? E ver o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. E começar a fazer essas perguntas também. Será que eu preciso comer isso? Será que é necessário? Será que isso aqui para mim não tá bom? São coisas assim que realmente vai fazer todo sentido, tá? E eu te agradeço muito. Foi muito bom, na verdade, para mim também, hein? Porque eu também vivo lutando com o peso mesmo. Mesmo que a gente